O sistema digestivo é uma constante aqui no consultório. Pessoas que aparecem com dores na cervical, dores nos ombros, dor lombar e que às vezes não tem nem noção de que está cometendo o sistema digestivo, né? Que vai desde os nervos que saem de lá do seu crânio e vai envolver todo o tecido desse sistema. Língua, esôfago, estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestinos. E é um sistema onde a gente não tem muita percepção. Então, normalmente, as saídas da sensação que a gente vai ter de algo que está acusando ameaçador é a coluna, acaba sendo a própria coluna. Também podemos encontrar um estado pré-inflamatório, que nada mais é do que uma resposta biológica frente a uma ameaça que pode ser real, uma ameaça de primeira ordem, como por exemplo uma fibrose pós-cirúrgica, fez uma retirada da vesícula biliar, ficou uma fibrose, aquela fibrose pode gerar mais tarde alguma alteração mecânica nesses tecidos, tá? Nos tecidos vizinhos. Mas pode ser também um alimento que eu coma, uma medicação que eu coma que gere uma desordem no tecido e que gere esse estado pré-inflamatório. Mas também podem ser de ordens segundas, né? De segundas ordens, onde eu, através de uma ameaça que não é real, ela é uma ameaça imaginária, está no meu inconsciente, né? Eu percebo algo ameaçador e que conversa com esse sistema digestivo, como por exemplo, ameaças no meu território, onde eu me sinto injustiçada, onde eu me sinto submetida no meu território, sustos no meu território, necessidade de evacuação, eu preciso evacuar daquele lugar e diversas outras situações percebidas por mim, por cada indivíduo, né, como algo ameaçador e que conversa com aquele tecido desse sistema e simplesmente se encontram no corpo como sintoma porque eu não consigo ter uma capacidade de percepção interna mais aprofundada, mais consciente, e aquilo se permanece como uma sobra daquele estresse e que vai estar presente como um sintoma no tecido. Dito isso, precisamos nos manter conectados com a nossa antena, que é o corpo. O corpo ele é capaz de mostrar para a gente que está havendo alguma ameaça. Basta eu ter percepção, ter consciência corporal. Dos sintomas inflamatórios, o mais perceptível é a dor. A dor, a gente sabe logo o que está acontecendo. Porém, nesse sistema digestivo, a dor ela só acontece no estômago, no aumento menor. Você não sente dor no pâncreas, você não sente dor na vesícula biliar, a não ser que o cálculo esteja descendo pelo tecido e rasgando tudo. Mas fora isso, numa situação subclínica, você não sente dor. Mas você pode sentir queimação. E às vezes essa queimação ela é tão subliminar, ela é tão pequena que você nem liga para ela, você não observa que ela está acontecendo. E também cólica, né? Cólica que é sentida pelo intestino e já numa fase final de processo. Mas fora isso, as percepções elas são mais brandas nesse sistema quando o indivíduo tem muita consciência corporal, né? E que pode ser até capaz de sentir um edema, que é um sinal da inflamação. Mas por tanta consciência corporal, ele até percebe esse edema. E que bom que ele percebe, que bom que ele pode fazer contato com isso. Ao menos isso que indica um estado pré-inflamatório e ele pode tomar medidas já anti-inflamatórias, medidas mais naturais, que podem ser de uma segunda ordem, né, para um processo psicossomático, a medida apenas de acompanhamento, observação daquele sintoma, um acolhimento interno. Se eu tenho um compromisso que eu preciso ir, aquilo está me chamando, mas aquilo ali está queimando porque eu fui confrontada no meu território, né? E talvez seja muito para mim eu ir para aquele outro encontro, né? Eu acho que eu vou me recolher, vou ficar no meu ambiente mais seguro, mais acolhedor e vou esperar esse processo passar. Eu vou observar para ver como é que eu me sinto, o que é que eu sinto nessa observância. Muitas vezes, nesse simples acompanhamento do sentir,
ele se esvai. Ele precisava apenas de uma atenção sua, para que você pudesse perceber que você foi confrontada no seu território. Ou medidas onde eu precise também tomar um chazinho e também uma medicação, né? Não há problema, mas desde que eu me acompanhe no processo e perceba as minhas correlações, o meu sentir. Eu sinto aquilo e junto com aquela sensação, aquele sintoma, vem alguma sensação de ameaça, vem alguma angústia, o que vem, né? Isso é importante, talvez até mais importante do que eu simplesmente tomar uma medicação para poder mascarar isso. Porque na medida que eu for sentindo cada vez mais isso, entrando em contato com o que incomoda, eu vou me ambientando com o que incomoda e aos poucos isso vai deixando de incomodar. E para a gente conversar um pouco mais sobre o sistema digestivo, eu tive a ideia de trazer uma amiga nutricionista para falar um pouquinho mais sobre como a gente pode lidar com os alimentos que são inflamatórios e de que forma a gente pode olhar para esse estado pré-inflamatório do nosso corpo. Então, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada. Eu adoro estar nesse lugar toda vez que eu venho, você sabe. Seja para tratamento, ou conversar, ou atender, eu fico assim, adoro. É verdade. A sua cara. Eu estou muito feliz de você estar aqui, obrigada, viu? Ju, eu também estou muito feliz. Dessa vez não como paciente, mas como nutricionista, né? Para a gente conversar um pouquinho, deixar fluir o assunto, né, da inflamação, que é um tema assim tão importante, né? Bem importante. Muito importante, que é de onde começa tudo, né? Todos os processos fisiopatológicos vão começando a partir daí. Que tem tudo a ver com o que está acontecendo de mais inflamações na nossa sociedade, porque por vários motivos, mas principalmente por conta de estresse mesmo, né? Do quanto de cargas de trabalho que a gente se impõe, de cargas de demandas, autodemandas, demandas da sociedade, né, e tudo mais. Cobrança, assim, muita cobrança. Tanto da sociedade e você mesmo quer responder a isso. Isso. Então isso gera também um estresse muito alto. Muito alto. E o estresse tem toda uma cascata, né, de fisiologia em consequências que vai levando a processos inflamatórios. E o que me coloca muito em curiosidade quando eu pensei de fazer um bate-papo com você é sobre o estado do corpo, né? Que é um estado pré-inflamatório. Esse estado que a gente vivencia, esse limiar que a gente vivencia, independente do que come, porque o que come tem muito a ver com esse estado, mas que vai alterar também todos os nossos processos mecânicos aqui de consultório, né? Quando eu pego vários pacientes que estão super inflamados, assim, além da conta, mas que aqueles que estão nesse estado ainda, né, de início de inflamação, né, me causa essa curiosidade. O que a gente pode estar fazendo, além de todas as outras formas, né, de regular, protocolos, né, que a gente tem de regulação. De regulação desses pacientes, em termos nutricionais. Então, eu até começo falando que não é sobre comer só, né? É sobre você se enxergar também dentro daquele processo. Porque muitas vezes a gente sabe o nosso limiar, mas a gente quer testar aquilo ali. E a gente testa com comida, a gente testa no trabalho, a gente testa ocupando um lugar a mais, que de repente você quer provar para alguém, para você mesmo que pode, mas assim, você sabe que vai passar do seu limiar, né? Então, esses excessos causam esse desconforto, a gente acaba comendo muito rápido, ou não prestando atenção no que está comendo, ou o seu próprio nutrir, seja de pele, seja bebendo água, seja passando um bom tratamento, um bom banho. É aquele negócio que não é essencial, sabe? Não é mais a prioridade. Não tem presença, né, Lu? Não tem a presença no momento, entendeu? Então, eu vejo pacientes com dificuldade de se autorregular. Foi tão rápido que eu comi muito, mas é porque eu estava muito apressada. Então, esse reflexo de que eu tenho que dar uma resposta para tudo, acaba te apressando. E aí tudo passa a ser... É como se fosse uma coisa
é fugaz, sabe? Assim, você não para pensar no que você está comendo, ou até mesmo que você chame uma amiga para almoçar, vamos comer vamos pensar que a gente vai comer. A gente não faz isso, vamos almoçar para o trabalho, né? Vamos almoçar ali rapidinho, porque aí eu converso com você, mas muitas vezes você não está, você está conversando alguma coisa que você precisaria, mas você não dá aquele tempo para você relaxar. É tão bom passar um pouquinho do horário, ou deixar aquele horário maior, porque é um compromisso que é bom, que vai te desestressar, que você vai ter uma troca. E isso a gente vê que começa pelas bactérias que a gente acaba adquirindo e a gente joga as boas para fora e ficam as ruins. E aí todo o sistema imunológico também, isso interfere. Aí começa a ter as causas patológicas várias, né? Tanto de doenças crônicas não transmissíveis, como a inflamação disjunta, de você fazer um exercício e você, tombei aqui, não consigo voltar, aí acaba inflamando o restante. Então, é essa falta de cuidado conosco. É o parar um pouco e dizer, epa, eu tô até aqui, aqui já está excedendo, eu tenho que voltar. Então, com isso, Lu, você está falando para mim, em outras palavras, que na verdade o estresse, ele tem total a ver com os processos inflamatórios, não é isso? É a falta de gestão desse estresse, porque muitas vezes você não vai controlar o estresse que vem de fora, né? Você tem coisa para dar conta, a gente tem a família, tem trabalho, mas você precisa lidar com isso. O estresse, ele tá ali, ele não vai sair muitas vezes, né? Porque a vida... Mas como é que você lida com isso? Se você aumentar esse nível de estresse desnecessariamente, até não lidar bem com isso e querer, como se fosse bater de frente, é pior. Né? Porque você, assim, tudo tem um limite. Pô, eu vou até aqui dá pra mim, eu peço ajuda, não se pede mais ajuda, né, pra algumas coisas, senti uma dor, alguma coisa, deixa eu ver o que foi isso. Eu tava bem, foi alguma coisa emocional, foi alguma coisa porque eu tô lidando muito com muita coisa, né, então essa consciência a gente tem que começar a ter, porque senão a gente não consegue controlar a quantidade de alimento, a gente não consegue controlar uma vontade inesperada por doce, a gente não consegue controlar uma vontade louca de comprar milhões de bolsas, a gente não consegue controlar. Não adianta uma dieta, né? Não adianta ir na nutricionista para poder fazer uma dieta e não tomar cuidado com essa regulação. Essa regulação, né? Essa regulação. Porque aí a gente vê que tem mediadores que vão lá para cima, cortisol sobe mais do que precisa, a leucina, e aí as coisas vão desregulando, ao ponto de você não se... Aí tô morrendo de fome, e você comeu há 1 hora atrás. Tá. Né? Então tem uma desregulação aí, né? Então é essa coisa de a gente querer, eu falo que a gente quer bater de frente com o estresse, a gente quer ser melhor que ele, não sei o quê, né? Porque a gente chega um tempo que a gente tem que pronto, aqui eu vou até aqui. Aqui eu não consigo ir mais só. Ou eu peço ajuda, eu desacelero. Para a gente poder dar conta e continuar sem nos machucar. E em termos assim nutricionais, o que a gente pode estar fazendo para poder estar melhorando isso? Digamos assim, diminuindo essa qualidade, esse limiar inflamatório no corpo, né? Como é que é? O que eu sempre falo é procurar ser o mais saudável e natural possível. Assim, a gente precisa inventar a roda para comer, né? A gente fala, tem receitas maravilhosas. Não, como o mais saudável possível, como no horário certo. Prefira frutas, verduras, alimentos minimamente processados, que dá. A gente, quando era menor, eu pegava-se a fruta, né? Eu pegava alguma coisa do pé. Ou, até porque não tinha esse fast food todo, então evite fazer esses fast foods porque estou apressada, eu preciso comer. Não, senta. Eu me lembro que quando eu era nova, à noite era sopa. Hoje a gente não toma mais sopa, gente. Eu tomo. Eu também. Então, assim, somos pessoas novas de sopa, as antigas de sopa. Então, assim, toma uma sopinha, porque de noite, à noite já é para você diminuir. E aí, quando a gente fala diminuir, é diminuir o ritmo de tudo, né? Inclusive do destino tá trabalhando para né, qualquer coisa mais forte. Então, aquela sopinha de verdura. Meu filho ontem fez assim, mãe, eu gostava daquela massa de sopinha, aquela massa de letrinha. A gente bota um pouquinho da massa. É comida afetiva, né, comida afetiva, né? Aquele pão cortadinho, sabe, junto da sopa.
tem problema. Tá lindo. Né? Tá ótimo. É a questão de você voltar a pensar o que é bom para mim. Né? Vou dormir o que é mais natural né? Possível, né? Assim, dentro de uma possibilidade, é claro. Mas assim, é interessante você pegar uma fruta, sabe, natura, ela vai comer. Se você chegar em casa, pegar aquele alface ali, lavar, fazer, você mesmo fazer rapidinho, sem muito condimento, sem muita coisa para se fazer. O ritual é importante. O ritual também, é importante. Porque, por incrível que pareça, quando você chega em casa, que você está na sua casa, aí você vai tirar o sapato, aí dá aquela relaxada, bota a mão assim, aí você vai na cozinha, tem o que para fazer? Aí você vê alguma coisa assim, eu vou preparar uma coisinha assim. E eu boto som, porque eu gosto de som, né? Então eu gosto de ouvir música. Então quando eu vou ouvindo música, aí é que coisa. Sim. Né? Isso relaxa. Legal. Aí você começa a ter a criatividade de fazer alguma coisinha, você mesmo fazendo. Já te coloca no estado de presença, né? Que você saiu ali ao longo do dia todo. Tem vezes que você até começa a pensar longe, bota o que mais aqui, sem precisar nenhuma receita fabulosa, né? Porque eu vi. Não, vai pensando. Ô Lu, e o que você fala, assim, um pouco sobre, eu tenho curiosidade disso, assim, a questão do fast food. Você falou aí que a gente anda nesse corre, nessa aceleração e que vai para o fast food, mas para mim parece ser um ciclo, né? Assim, um ciclo ruim, um ciclo negativo, porque a sensação que eu tenho é de que a gente precisa de carboidrato, você gasta tanta energia com todos esses estresses, que a gente estava até falando sobre estresse mais cedo, né? Essas cargas alostáticas que sobram e que você tem que distensionar de alguma forma. E que você, distensionando isso, você acaba distensionando na comida, você distensiona porque você precisa de energia, porque seu corpo gastou muito ATP. E aí você vai para onde? Para o carboidrato. Aí eu tenho essa curiosidade, se é o carboidrato mesmo, né, que eu tenho que ir, porque o fast food a maioria é carboidrato, não é isso? E assim, a gente fala carboidrato, hoje a gente fala, tudo é carboidrato. Carboidrato é péssimo, é ruim, horrível. Mas ele é importantíssimo. Ele é importante, temos que falar sobre carboidrato. A gente tem um complexo e o simples, né? Então assim, se você for para aquele carboidrato simples, que é feito de pão, de trigo, de mistura que a gente muitas vezes não sabe nem o que é realmente. Então a gente tem vários tipos de carboidrato. Hoje mesmo, eu vou atender um cliente, né, de investimento, e eu tô com minha banana da terra aí. Entendeu? Então assim, eu como minha banana da terra. Eu acho que é uma questão de prioridade, né? Não? Não é? Hoje porque de manhã você pegar a banana, cortar em 3, botar dentro do cuscuzeiro, largar lá enquanto você está se maquiando no banheiro. É bem rápido, gente. Eu acho que é uma questão de prioridade, é muito mais rápido não você ficar numa fila de McDonald's, eu juro pra você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, você pode até um pãozinho, assim, eu vou levar o seu pãozinho, né? Hoje tem muita gente falando, corte de carboidrato, low carb. É uma loucura. Então, assim, as coisas estão saindo um pouco do ponto, porque também isso vai trazer consequências. E assim, uma proteção do cérebro, né? Isso é uma proteção do cérebro. Então, assim, a gente tem que estar, no momento de a gente estar ativo, a gente tem que estar ativo. Né? Isso é um combustível. O carboidrato é o combustível que a gente precisa para a gente raciocinar, para a gente dar andamento da vida, para a gente, né, fazer as coisas. Então, o que a gente precisa é escolhê-los. Né? Hoje, a gente ficou lá atrás, que quando não tinha nada disso, era frutapão, que outro dia meu pai estava procurando na feira, meu Deus, acabou o frutapão, não consigo. Né? Então, assim, são que hoje muitas vezes a gente não consegue, mas aí tem um cuscuzinho que você compra você tem lá farinha de milho, né? Tem aquelas orgânicas, a não transgênica, e você faz ali rapidinho, você toma banho, tá no cuscuzeiro, você faz e não tem essa coisa de ter hora não, tem vezes que eu levo para quando entra um cliente ou outro, eu como ele ali mesmo, entendeu? Eu boto, levo. Então, na verdade, a gente, muitas vezes, essa rapidez que o nome diz, fast food, você também pega uma fila, você fica em um lugar barulhento para pegar. Eu não sei se esse é um festão, né? E para esse fast, para que esse fast, essa rapidez, né? Que não vai melhorar em nada. Então... E aí, no caso, os fast foods, eles inflamam, né? Inflamam mais. Inflamam mais porque tem condimentos industrializadíssimos, tem conservantes que muitas vezes, eu não digo condenados, porque tem alguns que passam, né, pela Anvisa e para os outros, né, até os FDAs, e, enfim, passam, mas
não fazem tão bem à saúde, né? Então, assim, a gente sabe que com o acúmulo disso, ele vai trazer um processo inflamatório, porque aí começa a entrar, é como se você estivesse minando, né, toda a parede intestinal das bactérias boas, é como se você estivesse agredindo a elas. E aí é que vem aquele processo de desbiose, né, o síndrome do intestino irritável, e outras coisas, dermatites, né, alergias, muita gente tem intolerância à lactose. Hoje se discute se é exatamente a lactose ou se a gente não tem bactérias benéficas que consigam tratar isso. Né? Então, tá bem em discussão isso. Está procurando resolver por outras vias, né? Porque eu acho que a via real seria essa daí, né? De entender que todo esse sistema que está aí é um sistema que está ruim. Que está ruim. Ele tem suas particularidades de ter, é como eu sempre falo. Aí ficam jogando nas intolerâncias, né? Não tem, quando você vê um progresso muito bom, mas você também tem que começar a ter o discernimento de ver aonde vai até. Isso aqui tá ótimo, mas isso aqui já não dá. Né? Então a gente começa a fazer escolhas, né? Fazer escolhas do que come, do que assiste. Também, sabe? Né? De tudo isso. Do que lhe tira muita atenção, do que muitas vezes a gente tem muito processo de ansiedade. Muito, fora da curva. Crianças tendo ansiedade. A forma hoje de ensino é um papo para outro tempo, mas assim, também é uma forma de alta cobrança, né? Muito conteudista. Aí a gente deixa de refletir outras coisas, né? De sim, pensar em algumas outras coisas que poderiam ser debatidas, de uma pessoa ficar ali, focada em ter uma nota para passar no vestibular, para poder fazer a melhor nota, para ser o primeiro lugar, e aí vai. Sim. E gera conteúdo, e você tem que decorar aquele conteúdo especificamente para passar ainda até, e você não aproveita. E aí a gente vê muito aqui mesmo, eu tenho muitas desbioses, muitas síndromes do intestino irritável. É impressionante o quanto a gente, porque assim, tem uma coisa interessante na inflamação, que é quando esse edema acontece, né, e que essa água vai para o intestício, e que não há uma conexão, porque entre um tecido e outro tem que haver uma pressão negativa, né? Isso. Então, se não tem uma pressão negativa entre os tecidos, aí aqui eu já estou falando da minha área aqui, né? Se não tem uma pressão negativa entre os tecidos, esses tecidos eles perdem a motilidade própria. E o intestino ele tem uma motilidade muito própria, e ele tem todo um sistema inteligentíssimo, né? De circulatório, de memória, de tudo, né? Ele funciona praticamente sozinho, entre aspas, né? É o nosso segundo ele cérebro. tem muitos mandos que vão para o cérebro, inclusive, né? Produção de serotonina e tudo mais. Mas, o que acontece? Quando perde essa adesão, esse intestino começa a ficar sem movimento. Aí as pessoas vêm com um grau seríssimo de constipação, e que cai muito aquela transformação que fala do intestino irritável, que é horas diarreia e horas constipação, né? Que é muito comum, cada vez mais essas pessoas vindo, né, para cá. E aí, assim, se pensa em alimentação, se pensa em mudar esses hábitos, mas eu acho que, assim, a grande chave, que é o que você vem trazendo, que a gente pensa na alimentação, mas você está trazendo uma chave super importante, que é a questão da regulação mesmo de vida ante os estresses, diante das demandas da vida. Né, estar mais presente dentro das suas tarefas. Saber suas limitações, sabe? A gente ninguém é um super-herói. Né? A gente tem as nossas limitações, e isso tem que ser visto como uma coisa normal. Né? Então, muitas vezes a gente, seja no investimento, seja na nutrição, as pessoas também muitas vezes querem fazer uma disciplina para alguma coisa e não conseguem avançar. Né? Mas por que não? Aí eu como eu fico, puxa, mas por quê? O que não me faz desistir? Não sei, preguiça. Você começa a ter, você mesmo fica cansado, mas é cansado ao entorno, né? É aquela coisa de você continuar
acima do que é necessário, acima do seu limite, querendo dar conta de muita coisa. E aí eu vejo muita gente, eu queria tanto economizar dinheiro, eu fiquei assim, eu me distraí, eu acabei gastando muito, e aí vinham as compulsões, aí, seja alimentar, seja de qualquer outra coisa, por causa dessa falta de regulação. Certo. É um processo que leva o outro, como eu estava te falando, pô, a gente não é uma coisa sozinha, assim como o mundo é redondo, a gente também faz assim, parece que é um novelo, sabe assim? E porque a gente sabe também que desses processos vem processos gástricos, né? Vem depressão associada, tem muita coisa que está associada aí por conta dessas citocinas, né? Exatamente. Que são lançadas, né? No sangue, que vão para o cérebro e dão esse comando para poder iniciar um processo depressivo, né? E aí tem muito assunto para manga nessa história, né? Porque quando a gente entra no estado depressivo, significa dizer que nós não estamos tão mais aptos à vida, né? A depressão, ela tem essa nuance, essa conotação importante. Quando eu deprimo, é porque eu não estou hábil, não estou apto para a vida. Embora a gente, isso eu estou falando de uma forma fisiológica, tá? Não de uma forma, como é que eu posso dizer? Não é esse o sentido, talvez, da psique, né? Que cada um traga nos seus processos individuais de depressão. Mas o bichinho interno ali, ele tá deprimindo porque ele, né? Então, assim, uma alimentação desregrada, uma alimentação dessa que você tá falando, que ela é pró-inflamatória, ela chega a tá esse resultado de depressão. A um longo prazo, principalmente, porque você vai sair um pouco do seu eixo, né? Porque isso tudo faz com que você começa a engordar, você começa, a tecido adiposo começa a inflamar, você já começa a se sentir irritadiça, porque todo o processo, a tireoide também não começa a não funcionar. Sim. Então, outros processos metabólicos, né? Memória. Então, ele vai pegando um caminho, uma cadeia, que é uma cadeia que hoje a gente fala muito assim na beleza estética, mas é além disso. É muito além. Muito além disso, né? E a gente quer viver mais, a gente quer viver bem. Sim. Né? Muitas vezes eu tive uma amiga que falou assim, não, nem sei se eu quero viver mais, eu quero viver bem, o que eu tiver que viver. Sim. Né? Porque assim, tem vezes que você faz de uma forma tão se machuca tanto com tanta coisa, que tem horas que você tá cansada, por mim eu não saio, que vida chata, quero ficar em casa. Aí você começa, vem, quero só ficar em casa, não quero mais falar com ninguém. Aí começa aqueles... Sim, é isso. Aí o psicossocial entra na história, né? Então, assim, aqui no consultório, na parte mecânica, que a gente falou dessa coisa da pressão negativa, né, dos tecidos, e que eles perdem a motilidade, perdem o próprio movimento, a gente tem uma grande dificuldade de tratamento nesses corpos que vêm com esse estado de inflamação. Porém, como a gente trabalha muito com a circulação sanguínea, né, a gente vai induzindo o que a gente quer que o sangue chegue no local, para que esse sangue faça aquela renovação que é necessária para diminuir aquelas citocinas, aquelas prostaglandinas, né? Diminuir aquilo tudo e levar nutrientes para aquele local. A gente sabe que no início é mais difícil, porque justamente por esse edema estar acontecendo nesse interstício, nessa barreira, os nutrientes têm dificuldade de chegar, né? Mas a gente vai aos pouquinhos, geralmente é um tratamento mais demorado, né? A gente leva mais tempo, mas acaba o sangue chegando. E aí é onde eu gosto de entrar muito com a nutrição, porque eu acho que tem que ser de várias frentes, né? Ao mesmo tempo. Então, essa frente é uma frente educacional, essa que a gente precisa falar sobre o estresse, como você administra os seus estresses da vida. Exato. Todos eles, sejam as demandas do ambiente, sejam suas questões psíquicas também, que são importantes, exatamente. As suas regulações emocionais, né? Também como que você faz os seus rituais na vida, que são importantes, que você está trazendo de uma forma legal, que eu acho que a comida, como ela tem a comida para mim é uma coisa assim, de centro de casa, né? Você leva as pessoas para sua casa e você bota na mesa para você dividir a comida. Exatamente. É como se você estivesse dividindo a sua vida com as pessoas ali, né? Então, eu acho que tem essa conotação muito afetiva
e leva a pessoa para um lugar de segurança, porque comida leva para um lugar de segurança. Então você está em casa, você está preparando seu alimento, como você ensinou, né? Aí eu acho que realmente muda a percepção, né, da pessoa diante do que ela está vivenciando, onde as coisas não são rasas, nem eu preciso fazer acontecer e dar conta do dia a dia, mas eu consigo parar, né, e fazer, executar aquele ritual, né, bom para demais. mim, Ritual, eu acho tão bom, né, gente. para me nutrir, porque aquilo ali, querendo ou não, é uma nutrição também. Eu uso muito a comida como terapia. Quando chega no final de semana, é onde eu gosto de fazer, aumentar o meu iogurtezinho natural, fazer minha granola, fazer meus bolinhos de chocolate para os muffzinhos para trazer para aqui para o consultório. Para a semana dá tempo para tudo. E ali eu fico, viajando, como você falou, boto uma música. Ouvindo direitinho. Isso. E ali você vai se centrando na sua segurança. Eu acho que é uma forma de você se sentir seguro também, de você ir para esse lugar de segurança, sabe? A comida. E eu acho, inclusive, quando você fala na osteopatia, que aconteceu comigo, que a gente estava em pleno ensaio, né, Maia? E eu tive essa inflamação, e eu tinha que continuar, e a inflamação. E tudo quando você me falava, eu continuo fazendo até hoje. Porque, tanto no exercício, porque eu tenho já um processo de desgastes. Inflamou. E eu digo, bom, o que eu tenho que fazer é mantê-lo. Então, assim, essa questão de deixar sempre lubrificado, ou de uma maneira como você mesmo falou, que não é para o sangue passar, é para o sangue chegar. Então, eu faço aqueles exercícios. E também, quando eu falei em gordura, aqui eu falei assim, não, eu tenho que tomar minha gordura boa, e eu sempre faço isso. Eu vou tomar meu ômega 3, porque eu sei que eu vou precisar disso para outras coisas. E até na alimentação ali, eu vou comer alguma coisa que eu vou precisar, que isso, eu vou tomando uma vitamina que vai precisar, que seja lipoproteica, que eu vou precisar. Com consciência, né, Com consciência, entendeu? Então, e que me ajudou muito. Hoje eu não tenho nada, né? Não sinto uma dor, não preciso tomar nenhuma injeção. E eu vejo a pessoa, eu dou no mesmo lugar, tô tomando injeção de novo. Mas você já viu isso? Não, menina, é porque eu vou muita coisa, eu dormi, aí o estresse. Mas você já viu isso? Não é melhor porque é uma coisa. É uma fuga, né? É uma fuga, porque o crônico. Ele tá ali e tá lhe dizendo por quê. Isso. A gordura boa, ela lhe dá, porque é onde vai, principalmente as vitaminas lipoproteicas, né, que é a QDA, né, que a KEDA, elas são solúveis em lipídios, né, então a gordura boa, toda essa parte do metabolismo, né, dos hormônios, com essa gordura boa, é por ela que vai, principalmente as vitaminas A, D, E, K, que precisam dessa gordura para, né, metabolizar no organismo. Então, ele faz muito, é isso que vai para o nosso cérebro, né? Então, a gente precisa ter essa parte metabólica bem sedimentada, para os hormônios também correrem dentro do que é necessário, através dessa regulação dos macronutrientes, né? Porque eles fazem todo sentido para que o hormônio corra bem, né? Para que tudo saia bem. Então, a gente, até quando a gente está perde muito peso, que é sarcopênico, né? Que você tende a sentir muito frio. Né? Porque o metabolismo começa a ficar baixo, a temperatura do corpo começa. Então você tende a sentir muito frio. Então, até essa regulação de temperatura com esse movimento correto dos macronutrientes, né? Que os hormônios eles conseguem estar fazendo o trabalho deles dentro de uma forma satisfatória, homeostática, né, para que tudo corra bem. Inclusive o nosso cérebro. A gente toma, eu dou para meus filhos, eu também tomo, somente que eles estão estudando, ômega 3. Né? Isso é muito bom, né, para
o cérebro, para atenção, né? Então, O ômega 3, ele auxilia na questão da desinflamação ou não? E ele é muito bom para isso também, porque assim, é muito bom para o intestino. Tá. Então, ele faz uma cadeia, né? E é muito interessante, porque quando você... É lógico que não é 2 cápsulas que você vai tomar e depois esquece as outras. Não, você tem que fazer direitinho. Né, um movimento. É muito bom para o HDL, então é muito bom para que você tenha gordura boa no sangue, né? Porque é interessante ter ela alta. Então, isso tudo faz parte do nosso organismo, né? Então, e a gente vai ficando mais velho, a tendência é desregular. Né, que faz parte do corpo, ele vai envelhecer. Então, aí é que a gente tem que estar atento em estar verificando que esteja equilibrado agora, que a gente consiga se manter atento a isso, porque você vai precisar dele depois. É como a gente fala, a gente vai precisar dos nossos ossos, a gente vai precisar das nossas juntas bem estruturadas. E por isso que é necessário o exercício físico sempre, o movimento sempre, porque é a lubrificação do corpo, da máquina. Contato Você bem com sabe sol, disso. Contato com o sol, né? Então hoje a gente vive muito dentro de escritórios, né? A gente usa muito protetor solar porque tem aqueles nossos, a gente sabe que tem um fator também que oxida muito e que você pode ter outras doenças, mas tudo isso tem que ser dentro de um equilíbrio, porque a gente precisa da vitamina D. Né? E ela tem essa questão do sol, né? Da luz, para poder metabolizar, e aí é importante. Além das comidas que tem, né? Que a gente cálcio, vitamina D, fósforo, isso aí a gente vai precisar ao longo da vida que seja equilibrado, porque quando chegar mais tarde, a gente vai precisar dele, mesmo que a gente suplemente, que né, um dia todos nós vamos envelhecer, mas a gente vai precisar dele. Sim. E aí a forma da gente estar prevenindo esse estado pré-inflamatório no corpo, fora essas questões ambientais, de regulação e tudo mais, a alimentação que você indica é a alimentação mais natural, menos industrial. Gosto muito da dieta mediterrânea, uma coisa que eu faço uso, apesar de não comer carnes. Pra você ter ideia, eu falo, assim, tem muitos anos que eu não como carne. Eu tive um tempo que eu tive que voltar, porque eu tive imprimese gravídica quando eu tive nos meus 2 filhos, então é muito difícil. Você perde muito peso na gravidez, todo mundo engorda, eu perco peso. Mas eu permaneci, isso é que eu nem sei se já comentei uma vez, eu permaneci com sardinha, permaneci comendo sardinha, permaneci comendo atum, alguns peixes específicos eu mantenho. E gosto muito da dieta mediterrânea, que ela é muito azeite natural, doce, muito azeite, peixe, muito legumes. peixe, muito legumes. Então, assim, eu acho que ela é uma das que pode nos manter mais alertas a isso, sabe? A gente, é o meu pensamento, né? Que eu gosto de... Talvez que tem porque a gente também more perto do mar, né? Também, porque deve ter um tanto isso, né? Não? Talvez aonde você more, você seja adaptado, né? Aquilo Exatamente. ali, talvez seja... Então, acho que ela é muito sal. Tem várias outras que ajudam, como a Dasha ajuda no coração, e tem outras que são adaptadas agora. Tem algumas que são muito pontuais para alguma necessidade, né? Tem a cetogênica e tem outras, mas eu acho que se você se mantiver dentro de um equilíbrio, não precisa fazer uma dieta tão restritiva, mas dentro de um equilíbrio de ter legumes, verduras e gorduras saudáveis, né, carboidratos complexos bons, você leva tranquilamente. Tranquilamente. Show. Lu, obrigada, viu? Obrigada a você, Josi.